chegou a hora então de nós testarmos se o fogo está na temperatura ideal. Qual é o ideal para nós fazermos um bom grelhado, um bom assado? Nós temos que ter um fogo na faixa de que você consiga segurar a mão em torno de 4 a 5 graus, quer dizer que ele vai estar no esplendor da sua caloria. Senão se você tiver uma temperatura muito baixa, ele vai cozinhar e não vai assar. E se você tiver uma temperatura muito alta, ele vai queimar. Tá? Então, braseiro aceso, a gente põe a mão na altura de onde está a grelha e conta. Até 3, 4, 5, já ficou quente demais. Quer dizer, essa temperatura do fogo está ótima. Caso ainda estivesse um pouco frio, você tem que ou baixar ou subir a grelha. Você pode espalhar o fogo, concentrar ele mais. Então tem várias formas que você pode fazer ele chegar no ponto ideal. Um cuidado bastante grande com as churrasqueiras, especialmente como essa aqui, que ela é construída para ser feito churrasco de espeto e ela recebe uma adaptação para fazer o grelhado. O ideal da distância do fogo entre a grelha, ele deveria estar entre 14 e 25, de preferência uma grelha inclinada, onde comece com 14 no início, 25 atrás, que você pode ter vários pontos de carnes, inclusive no final área para descanso dessa carne, tá bom? Vamos largar esse aqui em cima. Vai ali, a gente coloca a carne, pega o sal, vou usar nessa peça, vou usar o sal grosso, a gente pega um pouco de sal, não precisa muita coisa, e deixa ele fazendo o trabalho dele. Nós pegamos uma outra peça, vamos pegar esse bife de tira aqui, vamos fazer o mesmo processo, vamos colocar ele com a gordura para lá, já visto que o fogo está um pouquinho mais para lá. Largamos ele aqui, um chouriço, largamos ele aqui e vamos entrar com o entrecô também. Da mesma forma o sal. Cuidado que a gente tem que tomar aqui, cuidar a questão da carne se ela tem muita gordura ou pouco gordura. Se você botar uma carne muito gordurosa aqui, ela vai derreter e vai fazer o fogo se inflamar ainda mais. O que você faz no momento desses? Entrar em pânico é a última possibilidade, tá? Você pode tirar a carne para o lado, puxar a grelha para o lado, pegar aquelas peças mais gordurosas e trazer para a lateral da grelha e botar uma peça menos gordurosa ali no meio, que daí ela vai fazer o fogo dar uma sossegada. E não precisa ter medo de você precisar, até se necessário, tirar a grelha do fogo. O importante é nós termos um bom assado e não comer uma carne queimada. Então, se o fogo realmente caiu muita gordura, ele está muito inflamado, tira um pouquinho de lado, deixa ele sossegar um pouquinho e depois coloca a carne de volta para ele voltar a fazer esse aquecimento. Claro, não pode deixar a carne muito tempo fora, mas dá uma espalhada no fogo, dá uma sossegada nele e jamais tem gente que usa jogar água, jogar areia, jogar uma série de coisas. Jamais fazer isso aí. O fogo ele tem que se extinguir naturalmente, ele não pode ser forçado a extinção. Se você jogar água, ele vai gerar fumaça. Se você jogar areia, como alguns fazem, ele vai, inclusive aquela areia vai subir e grudar na carne. Você vai comer a carne como se você come às vezes algum fruto do mar mal lavado, que ele tem aquela areiazinha no fundo. Tá? Uma outra dicasinha importante na hora de virar a carne avisa quando ela está pronta para virar. Tá? Não adianta você ficar, se você for ver aqui, não adianta ficar cutucando ela, você percebe que ela está grudada. Ela está grudada ainda. Não adianta você ficar cutucando ela, isso significa o quê? Significa que ainda ela não está perfeitamente selada. Ela ainda tem partes úmidas e essas partes úmidas estão grudando na parrilha, está grudando na grelha. Então você pode dar uma mexidinha com calma e no momento que ela soltar, você faz o tombo dela. Ou se você quer um pouquinho mais bem passada, pode deixar um pouquinho mais. O ideal seria fazer o quê? Um único tombo nessa carne, no máximo 2 aí. Então, se você gosta um pouco mais bem passada, deixa um pouquinho mais, tá? Se você gosta ela bem mal passada, no que ela soltar aqui, tu começa a virar ela.
Outra coisa, vai depender também da espessura da carne. Se você pegar aqui, eu coloquei uma fraldinha, ela é bem fininha. Então, praticamente no momento que ela soltou da grelha, ela já está cozida o suficiente daquele lado, você vira do outro lado, bota sal, ela se resolve por conta. Um entrecô, um chouriço, que ele tem um miolo, ele é um pouco mais espesso, um pouco mais alto, você tem que deixar ele um pouquinho mais, isso se você gostar da carne um pouco ao ponto ou até bem passada. Tá? Se não, se for mal passada ou praticamente somente aquecida, no momento que ele soltou da grelha, você pode virar ele e deixar ele fazer isso do outro lado. Peças grossas, você não precisa selar somente dos dois lados. É interessante que você sele os 4 lados dessa peça. Um segredinho com o tibone. Tibone é aquela peça que ela tem o contrafilé e o filé mignon e tem um osso no meio. Tibone, bisteca fiorentina e porterhouse são as 3 peças que tem essas carnes. Primeiro, sempre coloca ela em pé para assar. Ou seja, tu pega aquela parte do osso. Quando você vê que no osso aqui está cozido, está começando a cozinhar a carne, você grelha nas laterais. Porque se você fizer o contrário, grelhar as laterais, geralmente naquele entroncamento do osso, ele vai ficar cru essa carne. Então, se você aquece o osso, ele vai subir. Costela, você quer fazer uma costela inteira na grelha? Você pode fazer, no espeto também. Deixa o máximo de tempo o osso para baixo, porque o osso vai servir até como uma resistência natural. O fogo vai aquecer o osso, esse osso vai segurar a temperatura e vai cozinhar a carne. Aí no último momento, a última, 20 minutos, meia hora, se você fizer um costelão de 6 horas, você deixa 5 horas do lado do osso, mas daí não pode ser tão perto, tem que ser um fogo bem alto, e deixa 1 hora do outro lado. Se você vai fazer uma costela aqui nessa grelha aqui, nessa parrilha, você deixa ela o máximo no tempo possível com o osso. Quando você vê que o osso está praticamente cozido, você vira e faz a parte superior da costela. O osso, ele é um ótimo vetor de disseminação de calor dentro da peça da carne, ok? Podemos virar aquela fraldinha que deve estar no jeito já. Olha aqui, nós temos, ó, dá uma olhada na bananinha, ela tá dançando aqui em cima, ó. Então ela tá, ó, grelhadinha, tá? Essa fraldinha aqui, ela está se soltando sozinha. Vamos virar ela aqui e ver como é que ficou? Dá uma olhada. Vou pegar agora o sal novamente. Gente, chegou o momento mais esperado desse workshop para mim, que sou aqui aluna, super dedicada, aprendendo tudo sobre churrasco, que é degustar essa delícia aí que o César preparou para nós. Então vamos lá? Me ajuda, vamos lá, então? com certeza. Vamos lá. Vamos tirar a fraldinha. Ah, tá linda. Ah, perfeito. Aham. Por favor. César, então agora é cortar e mandar ver, é Não. isso? Não. Como assim? Não, porque a carne ela tem que descansar. Sério? O ideal é descansar. Quem nunca fez um churrasco de um alcatra, uma carne grossa, tirou do espeto e cortou, saiu aquele suquinho todo. Então nós temos que deixar a carne descansar um pouquinho, porque com o calor, há uma agitação das moléculas dentro da carne e a água tende a sair. Imagina, você bota calor aqui embaixo, a água sobe. Aí você vira, você bota calor aqui, a água tenta subir e não tem uma parte já selada, uma camada de uma crosta. Ela não consegue sair. Aí ela fica ali no meio, eu saio, não saio, saio, não saio. Entendi. Então você deixando descansar, há uma diminuição na temperatura natural e há uma acomodação das moléculas, ou seja, a água volta para as laterais da peça da carne. Ou seja, quando eu vou degustar, eu tenho uma carne Mais mais suculência. suculenta. Ó, você percebe, ó, não saiu um suquinho na tábua Não. quase até agora. Se eu tivesse Entendi. cortado imediatamente, o suco teria praticamente saído todo na tábua. Nós teríamos essa lateral aqui cheia. Toda inundada. Isso, uma peça que nem essa aqui, é um período muito frio, questão de um minutinho. Se é um período mais quente, um minutinho e meio, dois. é um um tempinho só para ela dar uma sossegada. Não pode tirar da grelha e Não, sair cortando. não. Esse papinho aqui já deu aí Já um deu, time para essa cortar. peça que é fina aqui, já deu o time. Entendi. Tá? Outra coisa, eu falei a questão do sal. Certo. Então a gente pode bater um pouquinho ele aqui. Claro. Então, percebe que quando foi tirado, Claro. olha aqui o quanto que já saiu. Sim, caiu muito na peça. né? Isso aqui, outra coisa agora na questão de nós cortarmos a carne. A fraldinha eu trouxe de propósito para isso. Tá. Percebe que as fibras dela estão nesse sentido aqui, ó. Assim. Então, isso. Se você cortar assim, você vai ter uma carne macia, ok? Porém, ela tem uma certa resistência para quebrar. Eu vou quebrar, mas ela tem resistência. Aí nós vamos fazer um outro cortezinho aqui,
Que agora só para mostrar como é que a gente tem que cortar essa peça. Ó. Se nós cortarmos aqui, bota para lá, vira ela e corta nesse sentido, tá? Botar para cá. Deixa eu tirar essa pinça para cá que eu não vou mais usar agora. Ó, dá uma olhada a facilidade que você quebra a carne. Ah, entendi. Ela tá desmanchando. Tá, então você fez o quê? Você cortou a fibra e ela está ao ponto. Tá? Perfeita. Então, eu primeiro faço um corte maior e depois contra a fibra, isso, os menores para a gente poder comer. Degustar. A questão nós falamos dos utensílios. A garra, ela é bem interessante nesse sentido. Ó. Você pode usar ela para firmar a peça e fazer os cortes. E ela também já serve para você depois fazer esse serviço. Geralmente eu faria o quê? Você faria assim com a faca para levar para a travessa. Exato. Com essa aqui você tem um engajamento maior. Um apoio. A quantia de coisa que você pode levar com maior segurança, não tem problema, maior segurança e você solta ela na tábua de apoio. Gente, então bora provar essa carne, César, ver como é que ficou, tá? Pra mim, a gente encerra aqui. Encerra aqui e segue comendo, né? Ficou muito saborosa. E interessante a questão do sal, né? Aquilo que você falou. Que foi posto. Eu praticamente branquei a peça de sal e ela não está muito salgada. Muito bom. Ela pegou somente o necessário. Boa parte está indo aqui na tábua de corte. Gente, agora uma dica bônus para você saber em que ponto tá a tua carne. César, alguma dica, algum truque? A mais prática que tem é aquela questão que te diz que o ponto da carne está na nossa mão. Então nós temos aqui uma carne mal passada. Eu vou sentir essa maciez. Isso, a maciez da tua mão. Deixa a mão relaxada, tá? Então aqui mal passada. Aqui ao ponto para mal. Ao ponto. Certo. Se você ver aqui ao ponto para bem e bem passado. Pode ver que a tua mão está bem intencionada. Então tu faz o quê? Tu dá uma cutucada na carne e dá uma cutucada na tua mão. Mas isso aqui, como ficou um tempinho, vai estar aqui ou aqui. Eu acho que ele está entre ao ponto e ao ponto para bem. Tá? Acho. Então ele vai estar aqui assim. Vamos ver, vamos abrir, vamos ver se a dica confere. Legal. Perfeito. Ó. Perfeito. Não está bem passada, ela está não está mais vermelha no meio. Então tá o ponto bem. Mas ainda tem um tracinho de vermelho, ainda tem um vermelhinho, olha aqui, ó, se você prensar ela aqui, você vai ver que vai sair ainda, ó, o suco. Ó, onde é que tá o suco, ó. Nós tiramos a carne, uma peça grande e não tem nada na tábua. Perfeito. Olha aqui, ó, se nós apertarmos aqui, olha onde é que está o suco, ó. Perfeito.